Primeiro tema, a respeito dos hackers, a gente sabe que, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, nós podemos chamar de zona desmilitarizada. E muitos hackers brasileiros ou do mundo inteiro usam esse espaço justamente em função dessa falta de controle, porque é muito mais fácil eu trabalhar com o servidor de lá ou a nuvem de lá, porque eu não consigo chegar ou não conseguem chegar até mim. Ou seja, sistema eletrônico sobre ataque. Mas para eu atacar a urna, Diogo, eu preciso estar em contato com ela, porque ela não tem contato com a internet. Então, pode tentar à vontade. Não vai conseguir burlar a urna. Não vai conseguir burlar a urna, mas se você consegue entrar no sistema de internet, por exemplo, de um tribunal superior eleitoral, um tribunal regional, você pode causar um estrago do ponto de vista de credibilidade. Você pode causar um caos, digamos assim, na demora de divulgação de dados, por exemplo, e causar um problema de credibilidade. Então, mesmo que você não viole o voto e o voto depois os votos sejam divulgados corretamente, posteriormente, você consegue causar algum estrago, sim. Interessante essa declaração do Fachin, acho que talvez um pouco perigosa nesse momento, porque pode trazer a suspeita de que pode haver alguma possibilidade de interferência na votação brasileira, e parece ser um recado, não consigo afirmar com certeza, mas parece ser um recado justamente a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, já que a Rússia é sim considerado um grande centro de ataques hackers, é de onde partem muitos ataques, inclusive ataques cibernéticos calculados para influenciar politicamente outros países, como aconteceu com os Estados Unidos. Não sei se há alguma informação relacionada ao Brasil, o Fachin não deixou claro isso, e se não há informação sobre isso, acho que pode ser temerário. E interessante porque na visita do presidente Bolsonaro à Rússia, na pauta estava também a discussão de temas de combate a crimes cibernéticos. E esse tema, esses entendimentos feitos na Rússia foram cercados de mistérios. Bom, é fato que a gente precisa registrar aqui que, assim, o portal do TSE, ele não é integrado, ele é um sistema isolado, não tem nada a ver com aquele sistema da urna. São coisas completamente separadas. Então, assim, eles podem, sim, como você falou, trazer um baita de um prejuízo na apuração de dados ou qualquer tipo de controle do TSE, pode trazer para a população que assim, o site do TSE foi invadido. Isso trazer uma certa... estão tirando o crédito da nossa urna, do nosso sistema eleitoral. Olha, vamos acertar a hora para você que está chegando agora, aqui na Jovem Pan News. São 2h23. Estamos de volta para toda a rede. Fabi, o sistema não é integrado. Uma coisa é o TSE, a outra é a urna. Não dá para mexer na urna. Ninguém conseguiu provar isso. Você pode entrar no TSE, mas na urna você não entra. Então, por que levantar essa bola toda? É para provocar a visita do presidente? Eu poderia aqui acusar, então, supostamente o ministro Fachin de fake news. Porque cadê as provas relacionadas a isso? Ele vem trazer, ou não sei se foi ele, ou se estão fazendo ilações em relação ao Capitólio, o que é um absurdo. Para mim, o cerne da questão aqui não é em relação a ataque hacker. Gente, ataque hacker, bancos, instituições sofrem diariamente, toda hora. Da onde vem, todo mundo já é sabido. Se você acredita na segurança, como foi passado para nós, né, que o TSE, ele tem essa condição, através das respostas que ele deu, tanto em relação às urnas, como em relação, então, ao próprio sistema, acabou, tem que confiar nisso. Agora, o que não dá é um ministro que faz parte do STF e do TSE falar esse tipo de declaração quando temos um presidente da República indo para uma pauta bilateral que não tem nada com isso, fazendo essas ilações e juntando a história do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos. Acho que o maior teste de democracia que nós temos é a hora que os ministros do STF ficarão na linha que eles têm que se manifestar. Então, mas aí vem a outra fala do Capitólio e assim, falar assim, olha, então, dependendo do resultado da urna, nós podemos ter a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Levantar uma bola dessa, Fabi, no meio desse campeonato... É lamentável, é contra o que diz a própria Constituição. Ministros não podem fazer
nenhum movimento partidário. Para mim, esse é um movimento partidário. Ele já está se antecipando, inclusive essas eleições prometem ser extremamente judicializadas. Então, é assim que eles vão julgar? Já estão dizendo, né? Ontem o ministro Barroso falou praticamente que tem uma ojeriza ao presidente Bolsonaro. E hoje o Fachin vem juntar um tema polêmico em relação aos Estados Unidos, que compete à segurança dos Estados Unidos, cuidar, juntar aqui ao Brasil. O que é certo? Que nós devemos acreditar na parte onde os próprios ministros dizem que está tudo bem, que é tudo seguro, ou nesta parte que a democracia, então, pode ser violada porque teremos um Capitólio. Uma declaração completamente impertinente, inoportuna e lamentável. O Diogo, assim, seria o maior teste da nossa democracia. Realmente, o ministro acredita que isso pode acontecer aqui? Olha, William, a questão toda é que o presidente Jair Bolsonaro, a gente não pode se esquecer disso, no ano passado, ele falou em alguns momentos que a eleição não poderia acontecer, por exemplo, ou que induzindo, né, deixando aí a possibilidade de que o resultado não pudesse ser inclusive aceitado, né, reconhecido. Então, a gente tem que lembrar que houve essas ameaças, digamos assim, essas menções às eleições, e a Fachin parece estar falando de maneira preventiva em relação a isso. Agora, eu concordo que falar ou relacionar esses possíveis ataques ou tentativas de ataque hacker contra o TSE, que poderiam estar acontecendo agora, e ele não deu, aparentemente, informações mais detalhadas sobre isso, relacionar isso ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde houve comprovadamente uma tentativa de interferência russa nas eleições americanas, não necessariamente no sistema de votação americano, mas via redes sociais. Então, e também com vazamento de e-mails, entre outras coisas. Então, é realmente preocupante. Se existe algo desse tipo, o Fachin precisa ou atuar isso, ou encaminhar isso de maneira correta via autoridades competentes, Polícia Federal e assim por diante, ou evitar falar disso sem dar detalhes. Bom, vou trazer uma informação para vocês que eu recebi de Brasília agora. O ex-ministro de Bolsonaro desiste de assumir cargo no TSE. Fernando Azevedo e Silva informou que não vai ocupar a diretoria-geral. Substituto deve ser anunciado na sexta-feira. A hora certa na PAN, 2h27. Fabi, eu vou insistir em relação a essa fala do Capitólio. Eu estou incitando alguma coisa? Eu estou mandando um recado de oposição a B, C ou D? Está claramente sendo um discurso político que não faz parte, né, de um ministro do Supremo, do TSE fazer. Não tem como a gente deixar essas coisas passar, não importa para qual lado se vá, né? Não importa. O Fachin aí foi um dos grandes... a gente já sabe, né, que ele atuou ali, até tem relacionamento estreito com o PT, então me preocupa demais quando eu vejo essas declarações juntando o Capitólio com o que pode acontecer, sim, provavelmente, né? Isso não é fala de um ministro. Ô, Diogo, você acha mesmo que as Forças Armadas, o povo brasileiro, os homens livres de bons costumes, aceitariam um golpe na altura do campeonato? Eu acredito que não e espero que eu esteja certo. Você acredita, Fabi? De jeito nenhum. Senhores, são 2h28. A gente ainda tem mais um minuto aqui para repercutir. Bom, na avaliação dos senhores, a visita, 20 segundos para cada um, a avaliação do presidente, a visita do presidente à Rússia, positiva, Fabi? Está sendo positiva, né? Está trazendo ao Brasil o que era necessário, o acordo bilateral. Diogo Schelp. Acredito que a visita está cumprindo o propósito. O presidente pode ter dado uma escorregadinha no começo, com uma palavra fora de lugar, mas, no geral, não foi aquele desastre, pelo menos até agora, que se imaginava que seria. E eu vou fazer uma provocação aos senhores. Em relação a essa enxurrada de fake news, de brincadeiras e piadas na internet envolvendo a visita do presidente, é para chamar a atenção, Fabi? Faz parte do jogo. Nós somos pessoas livres, estamos num Estado democrático de direito. Brincar com piada no momento desse é o momento certo, Diogo? Olha, foi um movimento de memes e piadas calculados para serem usados politicamente pelo grupo de Bolsonaro, com certeza. A ideia era fomentar as redes? Com certeza. É isso, Fabi? Para mim foram as tias do Zap, como sempre. Bom, esses são os comentaristas da PAN, Fabiana Barroso, Diogo Schelp. Eu queria agradecer a presença dos senhores aqui no Headline News, nos estúdios da Jovem Pan. É muito bom contar com a análise dos senhores na interpretação dos fatos do dia a dia. Esse é o Headline News e muito obrigado. Uma ótima tarde, Diogo.
Até mais, boa tarde. Fabi, obrigado pela participação, ótima tarde. Eu que